Jurídico News, o nosso foco é focar você nas leis. Boa noite. Hoje, 13 de junho de 2013, estamos aqui pela Just TV com mais um Jurídico News. O tema do Jurídico News dessa noite é o poder de investigação do Ministério Público. E a esse respeito, vamos conferir o nosso radar jurídico. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, criticou hoje uma proposta de emenda constitucional que está sendo analisada no Congresso. Ela tira do Ministério Público o poder de conduzir investigações criminais. A proposta está em discussão no Congresso desde 2011 e prevê incluir um parágrafo no artigo 144 da Constituição Federal. A frase diz que as investigações criminais serão tarefa apenas das polícias federal e civis, dos estados e Distrito Federal. O deputado que presidiu a comissão que tratou do assunto defende papéis nítidos para cada instituição. Para ele, cabe à polícia investigar e ao Ministério Público oferecer denúncias. O trabalho tem que ser em conjunto mesmo e, na verdade, a apuração da parte criminal tem que ser das polícias, a denúncia tem que ser do Ministério Público e, se houver necessidade, o Ministério Público exige que se faça investigações complementares. Segundo a Associação Nacional dos Procuradores da República, em apenas 3 países, o Ministério Público é impedido de investigar: Indonésia, Uganda e Quênia. O procurador afirma que a atuação do Ministério Público garante a imparcialidade das investigações e lembra que, graças a essas apurações, esquemas como o mensalão foram desvendados. Investigações que envolvem a administração pública, ou grandes autoridades de administração pública, muitas vezes são feitas capitaneadas principalmente pelo Ministério Público. A discussão também chegou ao Supremo Tribunal Federal por ações que questionam se o Ministério Público pode ou não conduzir investigações. Mas o julgamento foi suspenso. Hoje, o presidente do STF falou sobre a proposta de limitar o poder do trabalho dos procuradores. O que o senhor acha da PEC 37? Eu acho péssimo. Péssima. A sociedade brasileira não merece uma coisa dessa. Ainda não há data para que a proposta seja votada no plenário da Câmara dos Deputados. Isso depende de acerto entre o presidente da Câmara, deputado Henrique Eduardo Alves, do PMDB do Rio Grande do Norte, e os líderes de partidos. Por se tratar de uma mudança na Constituição, a proposta precisa da aprovação de 3/5 dos parlamentares, na Câmara e no Senado, em 2 votações. E para falar sobre o tema, o poder de investigação do Ministério Público, temos a honra de receber em nossos estúdios o doutor Ali Mazloum, que é juiz federal, titular da 7ª Vara Criminal de São Paulo e professor de Direito Constitucional. Boa noite, tudo bem, Excelência? Boa noite. Prazer em tê-lo aqui conosco. Tudo bem, obrigado. Gostaria de começar a nossa entrevista com uma pergunta de esclarecimento para os nossos internautas. Na prática, o que significa conduzir uma investigação? Olha, a condução de uma investigação requer, em primeiro lugar, conhecimento técnico, preparo, porque nós vamos tratar aí de colher provas, ouvir testemunhas, ir a campo, comparecer ao local do crime, fazer levantamentos de local e carrear essas provas, esses elementos para o processo. Então, esse é um trabalho que requer, assim, um preparo especial do profissional que lidará com as provas do processo. E essas provas que vão ser trazidas para o inquérito, nessa investigação, são colocadas, são escolhidas pelo condutor da investigação, não é isso? Normalmente a autoridade policial, vamos imaginar assim, que conduz uma investigação, ela tem por dever de ofício a neutralidade, e dentro dessa ótica ou nessa ótica ela deverá trazer para o inquérito, para o processo, todas as provas que encontrar, sejam elas favoráveis ou desfavoráveis a determinada pessoa. No nosso radar jurídico, doutor Ali, foi dito que querem tirar do Ministério Público o poder de investigação. Atualmente, na Constituição, é dado ao Ministério Público o poder de investigação, de conduzir uma investigação criminal? Olha, a Constituição Federal ela é bastante clara. Então, o que está ocorrendo, na verdade, vamos dizer assim, é um desvio, é um desfoque da questão.
A Constituição Federal, no seu artigo 144, ela diz textualmente que cabe exclusivamente à polícia exercer o papel de polícia judiciária, né? E nós sabemos que aqui no Brasil, a polícia judiciária, essa que investiga crimes, é realizada pelas polícias civil e federal. Parafraseando aí a frase do nosso ministro do Supremo Tribunal Federal, que passou quase 20 anos no Ministério Público Federal, né? É natural até que ele tenha essa opinião pessoal. Eu diria que a nossa sociedade é quem não merece ser enganada do jeito que vem sendo enganada. Em relação também a outra questão colocada no radar jurídico sobre a atuação do Ministério Público, que é importante, não tem a menor dúvida, como é que fica o fato do Ministério Público conduzir, porque hoje, né, o Ministério Público ele pode requerer diligências à Polícia Judiciária para pedir para quem está conduzindo que faça uma determinada investigação, alguma determinada perícia, ou ouça alguém especial. Como também, pela paridade de armas, pelo artigo, acho que 14 do Código de Processo Penal, o advogado, o defensor, no inquérito policial também pode requerer da mesma autoridade diligências. O nome é diferente, mas na prática é a mesma. A critério da autoridade policial, ele vai fazer ou não aquela diligência para trazer para o inquérito a busca da verdade real. Como é que poderia acontecer isso, nessa hipótese defendida aí pela Associação Nacional dos Procuradores da República, de o acusador que tem interesse na condenação de quem está sendo investigado, traga para os autos prova que eventualmente possa absolver quem ele quer supostamente tem interesse de condenar? Não ficaria meio estranho? Eu acredito que vamos imaginar assim, a principal consequência disso tudo é acarretar um desequilíbrio entre acusação e defesa. E a nossa Constituição Federal, ela é bastante harmônica nesse sentido. Ela coloca um órgão neutro para investigar, que é a polícia, e depois coloca um outro órgão para formular acusações, que é o Ministério Público. Então, se nós desvirtuarmos essa lógica, é claro que vai acarretar um desequilíbrio. A pessoa que condena, que pede condenação, que luta por isso, é que vai carrear provas, vai fazer provas já desde o início do inquérito, e o advogado, ele não pode então fazer o mesmo. Então ocorre aí um desequilíbrio bastante sensível, e isso vai mexer inclusive na lógica de um processo judicial. É o tripé do judiciário. É o tripé, tem dúvida. Juiz, a acusação e a defesa. Se houver desequilíbrio nessa paridade de partes, acusação e defesa, realmente o que pode ser do cidadão brasileiro que eventualmente venha a ser investigado por motivos que não os reais, o neutro da própria polícia. Mas em relação a essa questão de discussão sobre o poder de investigação, isso não veio com a PEC 37, isso já estava sendo discutido no judiciário há muito tempo, não estava, Excelência? Na realidade, vez ou outra apareciam lá processos ou denúncias embasadas com investigações feitas pelo Ministério Público. E, via de regra, os juízes vinham declarando ilegal essa investigação feita pelo Ministério Público. Então, na verdade, essa PEC veio simplesmente para dizer, ou para dar um basta nisso, para dizer o que a Constituição já prevê hoje em dia, que a investigação deve ser feita pela Polícia Judiciária. Né? Eu até gostaria de dizer o seguinte, que eu acho que a discussão está sendo assim desviada do verdadeiro problema hoje da segurança pública, porque o que nós devemos discutir é a qualidade da investigação e não a quantidade de investigadores, se o Ministério Público vindo realmente mudará esse panorama. A questão é a seguinte, nós temos hoje, por ano, 50 mil assassinatos sendo cometidos. Desses 50 mil assassinatos, 8% apenas são apurados. Né? Qual é o motivo? Será que o Ministério Público vindo a investigação, indo para locais do crime, vai mudar esse quadro? Ou o problema é a estrutura atual da polícia?
é o sucateamento da polícia, é a falta de uma polícia técnica. Então nós precisamos, talvez, estruturar essa polícia e não criar mais um órgão gigantesco, porque deverá ser, se for para investigar, tem que ser um órgão muito grande, gastar muito dinheiro e, no fim, ficarmos na mesma. Eu queria saber se depois o Ministério Público também vai querer um instituto de criminalística do Ministério Público, vai querer ter um computador aí, tipo Guardião, para também ficar ouvindo interceptações telefônicas. Aliás, hoje já tem. Mas o Ministério Público, a lei de interceptação, ela é específica no sentido de que só a polícia que pode utilizar. Só a polícia. É isso que nós estamos vivendo hoje. Hoje nós temos uma conquista imensa de direitos fundamentais, dentre eles o sigilo das comunicações telefônicas, que está lá previsto na Constituição Federal, e a exceção de se abrir esse sigilo, se quebrar esse sigilo, somente mediante investigação criminal, né? Nos termos da lei. A lei diz que é a autoridade policial que deverá conduzir essa interceptação. Então, realmente, nós não sabemos por que o Ministério Público possui também equipamentos de escuta. É estranho, realmente. É muito estranho. E tenho certeza que eles não compraram isso do próprio bolso, rateando entre eles, né, com os vencimentos deles. Deve ter usado dinheiro público para poder fazer isso. Mas quem é que vai apurar esse crime, se o Ministério Público é o titular da ação penal? Pois é, quem investiga o fiscal da lei, né? Não, é paradoxal isso. Mas essa questão agora chegou sobre o poder de investigação do Ministério Público, que não tem, que a Constituição não confere, chegou no Supremo Tribunal Federal. Isso está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal também, não está, Excelência? Sim, está. E existe ali existem dois entendimentos, um deles realmente no sentido da Constituição, que não pode fazer a investigação, porque até mesmo causaria esse desequilíbrio entre o acusador e a defesa, e o outro entendimento que pode, mas sob determinadas regras e condições. Eu entendo que a Constituição ela só permite, em uma hipótese, que o Ministério Público faça investigações. Na hipótese de crimes praticados pela polícia, por policiais. Por quê? Porque a Constituição confere ao Ministério Público o controle externo da polícia. E para exercer esse controle, naturalmente, ele, se deparando com crime, ele tem o dever até de investigar. Então, somente nessa hipótese. Fora dessa hipótese, eu acho que fica difícil sustentar juridicamente a possibilidade do Ministério Público investigar. É uma questão também muito importante no nosso Estado democrático de direito, que no caso da polícia, quem investiga hoje, pela Constituição, quem investiga a polícia é o Ministério Público. Agora, se o Ministério Público viesse a conduzir a investigação criminal, quem é que ia investigar o Ministério Público? Pois é, nós teríamos aí no Brasil um órgão soberano, que não é nem poder, né, não é poder executivo, poder legislativo, nem poder judiciário, é um órgão independente, soberano e que está à margem da lei. Ninguém pode investigá-lo. Mas ainda vimos aqui no Radar Jurídico o doutor Robalinho, que presidia em exercício aí a NPR, dizendo que foi graças à atuação do Ministério Público que se desvendou a questão do mensalão aqui no Brasil. Eu não devo estar com a memória muito boa, mas não foi numa CPI que o deputado federal Roberto Jefferson foi que acabou esclarecendo, trazendo à tona a questão do mensalão? Olha, não tem dúvida nenhuma. Eu acho que a população, a sociedade acompanhou esse episódio e tudo começou ali com uma CPI, com denúncias feitas no âmbito do próprio Congresso. E a investigação começou ali. Agora, eu acho que nós temos que prestar atenção nas coisas que estão acontecendo. Hoje, a emoção vem substituindo a razão. Então, nós queremos, sustentar uma ilegalidade com a emoção, com argumentos de que, se aprovada a PEC, vai se criar impunidade. Isso é uma falácia. Eu acho que nós temos que colocar os pés no chão, seguir o que está escrito na Constituição e, na verdade, conferir maior estrutura à polícia hoje, porque esse é o grande problema que eu vejo na questão da segurança.
e melhorar os salários deles. Aliás, a polícia ficaria como? Eles receberiam o mesmo que o Ministério Público ou seria uma carreira extinta? Mas a questão principal, que eu me preocupo muito, é com a regra do nosso ordenamento jurídico, que dá todo um equilíbrio para o nosso Estado democrático. Por exemplo, na idealização dos poderes, o Poder Judiciário, que é um poder muito forte e inclusive decide sobre os atos dos outros dois poderes, ele está limitado a agir, se provocado for, ele não pode agir de ofício, salvo algumas poucas exceções, e não só se for provocado, mas a decisão dele tem que estar fundamentada e tem que estar baseada em lei. Né? Agora, se vamos pegar do órgão acusador, dá a ele o direito de investigar, ele pode, por exemplo, porque não vamos falar que não existem maus profissionais na instituição do Ministério Público, tem na advocacia, tem na magistratura, tem na polícia, tem em todo lugar. Vamos supor que os maus profissionais que eventualmente existam, e certamente existem em todos os lugares, não é exceção ao Ministério Público, resolvam usar das suas atribuições para perseguir um adversário político, ou um desafeto qualquer, ou simplesmente para aparecer na mídia. Né? Que vai acontecer se é o próprio Ministério Público que está conduzindo a investigação? Aquilo que eventualmente vem absolver esse ex-adverso político, ou esse desafeto, ou essa personalidade famosa que está trazendo essa mídia para esse representante do Ministério Público, ele não vai deixar ela aparecer ali no inquérito. Vai fazer a denúncia, e essa prova só vai vir depois, quando o advogado trouxer no processo penal, e ele vier a ser absolvido, mas aí ele já atingiu o objetivo dele, o político já não foi eleito na época da eleição, já acabou com a honra do seu adverso, já apareceu, já deu entrevista e já apareceu bastante na mídia. É isso que me preocupa. Aliás, eu acho que essa era a preocupação do deputado federal Paulo Maluf, quando apresentou o projeto da Lei da Mordaça. Que se ninguém comete isso que eu acabei de citar, por que a preocupação? Vamos lembrar aqui a notícia sobre o projeto do Maluf sobre a Lei da Mordaça, Jornal Nacional da época. Em Brasília, promotores e procuradores divulgaram hoje um manifesto contra o que chamam de Lei da Mordaça. O projeto do deputado Paulo Maluf, do PP de São Paulo, prevê a criminalização e a punição de integrantes do Ministério Público que ajuizarem ações consideradas temerárias, que agirem de má fé, com intenção de promoção pessoal ou visando a perseguição política. Os promotores e procuradores afirmam que o projeto é uma tentativa de intimidar os integrantes do Ministério Público. Eles ressaltam também que Paulo Maluf legisla em causa própria, porque responde a várias ações na Justiça e está na lista de pessoas procuradas pela Interpol. Ainda não há previsão de quando o projeto será votado na Câmara dos Deputados. O deputado Paulo Maluf negou que esteja atuando em causa própria. Diz que não tem medo da Justiça e que os integrantes do Ministério Público não deveriam ter medo também. Doutor Ali, falando do poder de investigação do Ministério Público, a gente tem outras notícias sobre o Ministério Público. Vossa Excelência já ouviu falar de processo secreto, né, de inquérito secreto, de investigação secreta feito pelo Ministério Público? Pois é, coisa de 2, 3 anos, eu me deparei com uma investigação secreta que vinha sendo feita pelo Ministério Público Federal. Investigava-se ali policiais, enfim, inclusive com realização de quebra de sigilo bancário, fiscal, e não havia registro nenhum daquela investigação enquanto estava no Ministério Público. Eu denunciei o caso, levei ao conhecimento do Conselho Nacional do Ministério Público, que inclusive interveio em São Paulo para apurar, e realmente não fiquei sabendo do resultado, mas existem e elas continuam existindo, não acabaram. É porque o Código de Processo Penal fala que quando não há a situação de réus presos, né, ele tem que ser remetido ao judiciário, que faz o controle da ação penal, no prazo de 30 dias. Há quanto tempo estava esse inquérito na mão do Ministério Público sem que tivesse vindo para o Judiciário, Excelência? Olha, eu não lembro, mas eu acho que ficou no Ministério Público alguma coisa assim, em torno de 5 anos, 6 anos, eu não lembro, mas foram vários anos de investigação
secreta, sem que ninguém soubesse. É. Sem controle de nenhum outro órgão, né? Porque o inquérito policial, o Ministério Público fiscaliza e o Judiciário também fiscaliza e controla. Agora, uma investigação secreta, essa eu acho que nem no tempo da ditadura nós tivemos. No caso, eu inclusive tenho alguns casos específicos, que eu não vou citar nomes aqui no meu escritório, mas também de inquéritos, investigações que começaram, às vezes até no Ministério Público, por denúncia anônima. Denúncia anônima é uma situação jurídica prevista em lei? Pode-se iniciar uma investigação por uma denúncia anônima, já que o Código de Processo Penal, salvo engano, estabelece que o cidadão, para requerer uma investigação, ele tem que assinar, dar os elementos, dar todas as informações, assinar embaixo se identificando? Pois é, e a Constituição Federal, ela inclusive proíbe o anonimato. Agora, é claro que é possível, através de uma denúncia anônima, promover alguma diligência simples, enfim, para ver a veracidade ou se tem alguma sustentação aquilo, para aí se iniciar uma investigação mais aprofundada. Agora, o que nós vemos são denúncias anônimas, às vezes já dando ensejo a buscas domiciliares, quebra de sigilo, inclusive isso pelo Supremo Tribunal Federal foi julgado várias vezes, dizendo que não pode. Excelência, na prática, o que vai acontecer se a PEC 37 de 2011 vier a ser aprovada pelo Congresso Nacional? E, se não for, o que aconteceria? Olha, se for aprovada a PEC 37 pelo Congresso Nacional, na realidade não muda nada, porque essa PEC ela vem apenas reforçar o que já está escrito na Constituição, que a investigação policial compete à polícia com exclusividade. Agora, se ela não for aprovada, acredito eu acho que os juízes, o judiciário, os advogados vão continuar se posicionando contra. Se na minha vara aportar ali alguma investigação feita pelo Ministério Público, eu vou reconhecer a ilicitude dessa prova. Em outras palavras, Excelência, o que a gente percebe que a intenção do Congresso Nacional com a PEC 37 de 2011 é evitar essa manobra do Ministério Público de burlar a Constituição Federal e querer fazer uma investigação que é atribuída única e exclusivamente ao Poder Judiciário. Aliás, desculpa, à Polícia Judiciária. E por isso que ela está restringida apenas, usando bem esse adjetivo, esse apenas, e vai ficar absolutamente, acho que também tirando da própria mão do Poder do Supremo Tribunal Federal, a questão sobre esses processos todos, porque ela vai ser decidida de forma pelo Legislativo, cabendo ao Judiciário simplesmente rever essas questões, essas manobras utilizadas pelo Ministério Público nos processos que estão sob julgamento ainda. Não seria isso, Excelência, também? É verdade. No final, acredito que essa questão vai desembocar no Supremo Tribunal Federal, de um jeito ou de outro. Agora, o importante nisso tudo é prestarmos atenção, porque às vezes a pretexto de se combater crime, a pretexto de se combater terrorismo, o Estado vai violando prerrogativas, vai violando direitos fundamentais. Isso acontece nos Estados Unidos, hoje a população já vem se levantando contra. Aqui no Brasil nós temos esse problema também, a pretexto de se combater a criminalidade, violamos direitos fundamentais do cidadão. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque a Constituição Federal é sagrada, tem que ser cumprida, ela assegura garantias a todos nós, então é importante que se cumpra a Constituição Federal. Doutor Ali Mazlum, gostaríamos de poder continuar a nossa conversa, mas chegamos ao final do nosso programa. Nós estamos aqui muito honrados com a presença de Vossa Excelência aqui em nossos estúdios, agradecer e colocar o nosso programa sempre à vossa disposição, e gostaria de também agradecer a presença dos internautas e deixá-los com mais um Radar Jurídico, que se trata de uma manifestação, de uma entrevista, de um posicionamento do nosso presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, Dr. Marcos da Costa, a respeito da PEC 37. Vamos conferir.
e até a próxima quinta-feira, às 20h45. Obrigado. O Brasil Econômico tem o prazer de receber aqui na redação o presidente da OAB São Paulo, Marcos da Costa. Muito obrigada pela presença, presidente. Muito obrigado, um prazer estar aqui. Gostaria que o senhor comentasse um assunto até um pouco polêmico. É o projeto de emenda à Constituição, a chamada PEC 37, que prevê a exclusividade das investigações criminais às polícias federal e civil, ou seja, em tese limita a atuação investigativa do Ministério Público. É isso mesmo? Como a OAB está se posicionando sobre essa PEC? Essa PEC ela está para ser votada no Congresso. É isso. Na verdade, a Constituição hoje já não dá poderes de investigação criminal para o Ministério Público. O Ministério Público não tem esses poderes nos termos da Constituição atual. O Ministério Público ele pode ou não investigar? Não, pela Constituição atual ele não pode investigar. O Ministério Público passou a desenvolver uma tese, principalmente a partir de uma premissa de quem pode o mais, eu posso acusar, quem pode o mais pode o menos, eu posso investigar para promover a acusação. Por conta dessa tese, ele passa a promover investigações, apesar da Constituição não permitir que ele o faça. Inclusive sobre a legalidade das provas que foram produzidas a partir da investigação do Ministério Público, que podem ser declaradas ilegais e prejudicar, portanto, a própria ação penal. E por isso surge a PEC, para tornar mais claro o que a Constituição já faz hoje, que é a investigação criminal é de competência exclusiva da Polícia Judiciária. Ou seja, com a aprovação dessa PEC, o Ministério Público não poderá mais participar das investigações, como acontece hoje. Isso. Hoje ele já não pode, mas o faz. O que a PEC, pretende fazer é tornar mais claro o texto, exatamente para que o Ministério Público não entenda ter essa atribuição. Essa PEC, ela trata da inclusão de um parágrafo ao artigo 144 da Constituição, que fala justamente isso, que a competência é das polícias federal e civil. Já fala isso hoje. Já fala isso hoje. Então, na verdade, não vai mudar nada essa PEC? O que ela faz é acabar com o debate que o Ministério Público passou a alimentar, dando uma interpretação ao texto constitucional que é muito claro e que divide as atribuições do Estado. O Estado, na promoção de investigação, é o mesmo Estado, só que para investigar é o Estado vertente policial. Por que é vertente policial? Porque a polícia é neutra. A polícia não acusa, a polícia investiga, é neutra. A vertente acusação, que é o mesmo Estado, ao Ministério Público. E se for um processo ou uma investigação referente a alguma coisa relacionada à própria polícia, e aí que o Ministério Público entra, como ficaria isso, então, com a aprovação da PEC? Primeiro, me parece que não é isso que acontece com o Ministério Público hoje, que nós vemos as investigações do Ministério Público focadas, escolhidas a dedo em outras áreas, principalmente aquelas que dão mais espaço em mídia. É o que ele faz hoje. Não é para investigar a atividade policial. Segundo, a polícia, o controle externo da polícia hoje, pela atual Constituição, é atribuição do Ministério Público. Quem controla a atividade policial é o Ministério Público. Ou seja, se tiver alguma investigação referente à polícia, o Ministério Público pode continuar... Hoje, pela atividade, pelo controle externo que ele exerce sobre a polícia. Agora, com a aprovação da PEC, isso também vai continuar? Isso continua. É importante. O Ministério Público é um órgão importantíssimo, fundamental para a Justiça. A Justiça é considerada um tripé, que é o Poder Judiciário julgando, o Ministério Público acusando, a advocacia promovendo a defesa. É preciso valorizar o Ministério Público e valorizar as suas atribuições institucionais. O senhor explicou, parece uma coisa bem simples, essa PEC ela não vai mudar muito mais do que o que já Ela só acaba com o debate. Acaba com o debate. Mas por que existe tanta comoção pública em relação a ela? Ela é chamada inclusive de PEC da impunidade. Por que esse movimento? Porque essa PEC está sendo apresentada de forma equivocada pelo próprio Ministério Público. Não é PEC da impunidade, é PEC da legalidade. O Ministério Público passa, mesmo sabendo que o texto constitucional é muito claro, no sentido de que a competência é da Polícia Judiciária, o Ministério Público passa a promover investigações. Essas investigações são levadas, o resultado delas são levadas a um processo, a uma ação penal. Nessa ação penal se discute essa questão.
Por que tem provas que foram produzidas pelo Ministério Público investigando, se o Ministério Público não tem o poder de investigação? Isso contamina a prova. Ou seja, o que está acontecendo hoje é inconstitucional. Exatamente. Muito obrigada pela entrevista. O Brasil Econômico Entrevista fica por aqui. Voltaremos em breve com mais uma conversa exclusiva. Até lá. Jurídico News. O nosso foco é focar você nas leis.